Olá, seja bem-vindo de volta a mais um Papo Sério e um Café. E eu gostaria de começar esse episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Quantas pessoas te inspiram todos os dias? E melhor ainda, quantas pessoas você inspira todos os dias? Com a sua maneira de trabalhar, com a sua rotina de estudos, com a sua rotina de treinos, com a maneira que você trata os seus pais, seus filhos, seus irmãos, os seus amigos. A todo momento estamos replicando algo que nos espelhamos nos outros e outras pessoas estão replicando aquilo que elas acham inspirador em nós. E a última pergunta para a gente começar esse vídeo: se você desistir, quantas pessoas ficarão pelo caminho juntamente com você? É sobre isso que iremos falar hoje, sobre a maneira que inspiramos, a maneira que somos inspirados e como isso é a nossa contribuição de fazer um mundo melhor. Você pode não notar, mas a sua história, ela tem muita força. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer a abertura de um dos eventos ao qual eu participo com alguns amigos. Como vocês sabem, eu ainda estou nesse processo de me dispor a enfrentar esse medo de exposição. Então, em primeiro momento, eu achei que seria uma ótima ideia participar como apresentadora do evento. Mas, gente, confesso que estava tudo certo, tudo tranquilo, até a hora do evento se aproximar. E quando foi chegando as pessoas do evento, isso foi começando a me dar um certo medo. Mas eu já tinha me prontificado a fazer essa parte, então eu não teria como voltar atrás. E mais que isso, eu sei que isso é um medo interior meu. E como eu tenho feito os vídeos para me dispor a fazer essa exposição, tenho gravado stories, eu tenho feito esses movimentos a cada dia mais me envolvendo com isso, para que eu consiga perder esse medo de exposição. Então é um passo que eu precisava dar, é um passo que ninguém pode dar por mim, então eu precisava vencer aquele medo. Mas em primeiro momento, eu confesso que quando eu cheguei lá na frente, o meu corpo parecia que estava entrando em pânico total. Então foi uma coisa bem assustadora em primeiro momento. As primeiras palavras saíram bem embargadas, parecia que eu estava caçando as palavras para conseguir me pronunciar, mas depois fluiu. Palavras começaram a sair da minha boca naturalmente e eu falei alguns pontos importantes do evento, mas automaticamente o meu corpo chamou a minha história para falar um pouquinho também. Eu comecei a contar um pouquinho como estava sendo esse processo de exposição, justamente porque é um evento que fala sobre isso, sobre a gente vencer esses medos de se expor, de como a gente tem ganhos quando a gente começa a fazer esse movimento, principalmente nós que temos medo da exposição, a gente acaba sempre fugindo disso. Então ali é um ambiente seguro, onde a gente traz essa proposta às pessoas que estão participando para que elas comecem a interagir, para que elas comecem a perder os medos, para que elas comecem então a fazer esses movimentos. Nada mais justo do que a pessoa que fala sobre isso tentar ao máximo a sua exposição para ir vencendo esses medos. Mas então, em primeiro momento, foi um pouquinho complicado, foi ainda um passo difícil e é óbvio, né, gente? Eu já venho trabalhando em pequenas situações onde eu fui me expondo, onde eu fui vencendo pequenos medos e ali eu consigo entender que já é um passo gigante. Eu estou muito feliz que eu tenha conseguido fazer isso, justamente porque chegar lá na frente e falar para 50 pessoas, 60 pessoas é um passo gigantesco, mas é óbvio que eu não posso parar por ali, que foi apenas um passinho que eu dei nessa minha trajetória. Eu dividi um pouquinho da minha história com as pessoas que estavam lá, contei um pouquinho rapidamente sobre esses processos que eu vinha fazendo de exposição. E o mais gratificante de tudo, gente, é que no final, algumas pessoas vieram falar comigo, falaram que se identificaram muito com a minha história, falaram que também tem essas dificuldades. A grande sacada, o grande aprendizado que eu trouxe para minha vida e quero dividir com vocês é que nem tudo é sobre nós. Que algumas vezes a gente precisa dar esse passo por outras pessoas, porque tem muita gente precisando da nossa história. É óbvio que tudo é um processo, eu estou nesse processo há quase 2 anos. Muitas vezes no caminho o medo me paralisou,
me impedindo então de gravar um stories, de falar um pouco sobre minha vida, de botar os meus projetos na mesa, de entender que aquilo que eu tenho para contribuir também é importante, também é inteligente. Então, a gente vai dando pequenos passos ao longo do caminho e a gente vai subindo os níveis de crescimento. Mas quando a gente chega nesse patamar onde a gente recebe um feedback de alguém dizendo que essa pessoa se conectou e que ela pode sim transformar a vida dela, porque ela ouviu o teu relato, porque alguma coisa que você fez ela mudar o pensamento dela, mudar a rotina dela, mudar aquilo que ela fazia em questão alimentação, a gente precisa entender que a gente está transformando uma vida através das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, é motivo de muita alegria, é motivo de comemoração e de se orgulhar de si mesmo, porque realmente você está dando pequenos, grandes passos. Ninguém chega lá no topo sem ter dado os pequenos passos. Então, se você já está indo para algum lugar, se você já está fazendo alguns movimentos, eu já gostaria de te parabenizar. Mas mais que isso, eu quero que você entenda que você tem que se parabenizar, que você tem que se orgulhar de si e entender que todo pequeno passo que você dá está te levando à sua grande sacada de sucesso, ao seu grande orgulho de ser você. E esse vídeo é justamente sobre isso. Você perdeu um pouco a vergonha e eu não gostaria que você fosse um grande influencer, um popstar, um nadador de sucesso, um atleta de primeira base, um jogador mundial, mas que você entenda que a sua rotina, aquilo que você faz, a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você trabalha, a maneira que você se dedica nos estudos, a maneira que você faz a sua rotina funcionar, isso incentiva outras pessoas. Tem muita gente olhando para você e admirando você por você conseguir dar conta da sua casa, do seu trabalho e organiza as crianças, assim como também você que consegue dar conta do seu trabalho, dos seus estudos, da sua rotina de treino. Tudo que você faz tem pessoas observando você e aprendendo com você. Não é que a pessoa queira ser você, ela quer tirar aquilo que de bom você faz e trazer para a vida dela. E isso é ótimo, incentivar pessoas. Assim como você se espelha também nas pessoas que você acha que são pessoas de sucesso, nas pessoas que você acha que tem resultado numa área que você quer também ter. Então você acaba se espelhando nessas pessoas para aprender como elas fazem. E o mínimo que seja, você já está incentivando as pessoas dentro da sua casa, principalmente quem tem filhos. Não sei se você sabe, as crianças e nós também adultos, muitas vezes, a gente aprende por espelho. Então não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, a criança justamente vai fazer o contrário. Ela vai fazer o que você faz e não aquilo que você diz. Isso que se chama de aprendizado por espelho. A gente se espelha na pessoa e vai fazendo aquilo que a gente vê ela fazer. Então não adianta você dizer para o seu filho comer alface se você come salgadinho. Não adianta dizer para o seu amigo fazer atividade física se você não faz. E isso é muito gratificante para nós que estamos ali apenas postando a nossa rotina, postando alguma coisa que aprendemos num livro, um insight que tivemos quando estava estudando. Você aprende e a melhor forma de você aprender é ensinando alguém. Então olha que bacana, que de quebra, além de você ajudar uma outra pessoa, você ainda está fortalecendo o seu aprendizado. Esses dias aconteceu algo bem incrível. Eu tenho uma tia, na verdade ela é tia do meu pai, e ela me segue no Instagram, no Facebook, e ela sempre me traz relatos, né, de alguma coisa que ela fez ali, que eu dei dicas e ela utilizou na vida dela. Então ela sempre traz alguns relatos e é incrível. Esses dias ela falou uma coisa que realmente mexeu um pouquinho comigo, porque ela falou: apesar de tu ser bem mais nova que eu aprendo muito contigo. É óbvio que eu fiquei muito feliz, né, com a fala dela, mas mais que isso, feedbacks que a gente vai recebendo vai nos colocando numa posição de mais responsabilidade também. Então agora a gente estuda, a gente treina e a gente sabe que tem pessoas olhando pra gente, que às vezes a pessoa tá precisando desse incentivo, que as pessoas estão precisando dessa palavra de atenção, dessa palavra de carinho. E aí muitas vezes você manda o conteúdo daquela pessoa que você segue para essa pessoa,
ou você fica só para si mesmo esse conteúdo, mas eu quero que você entenda que muitas pessoas não vão se conectar com essas outras pessoas que a gente tem como referência, até mesmo pelo estado de consciência que elas estão, e outras vezes porque realmente não gostaram. Quantas pessoas vocês já receberam de indicação de algum amigo? Olha o conteúdo dessa pessoa, que legal, mas você chegou lá, não gostou, às vezes nem da voz da pessoa, às vezes o conteúdo não te chamou atenção, você acabou que nem seguiu a pessoa ou nunca deu continuidade em ouvir um vídeo dessa pessoa. Então não é que a pessoa não queira, às vezes ela só não se conecta com essa pessoa e se conecta com você. Então entenda que você pode indicar milhões de pessoas, mas às vezes as pessoas que vão se conectar com a sua história, com a sua individualidade, com o seu jeito de trazer o conteúdo, com o seu jeito de desenhar a sua rotina, não vão se conectar com o seu tutor, com o seu mestre, com a pessoa que você escolheu para te ensinar e para te dar instruções. Então não seja mais mesquinho, divida o seu conhecimento, divida aquilo que você tem de melhor. Se você quer dividir sua rotina, não deixe que pensamentos do que as pessoas vão achar te impeçam de fazer isso. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que serão beneficiadas. Eu já recebi diversos feedbacks também de pessoas que falam que começaram a treinar porque viram o meu esforço, porque viram minha transformação, de pessoas que mudaram a sua rotina de estudos porque receberam alguma dica no meu perfil. Então, faça que isso seja além de você, faça para que isso ajude outras pessoas também. Mas é óbvio que eu também vou falar um pouquinho sobre você ser coerente com aquilo que você fala. Você tem que falar, mas você tem que fazer aquilo ali. É como eu estava falando agora. Você não pode falar para as pessoas fazer isso e você não viver essa vida, daí não funciona. Você tem que falar e fazer. E isso não quer dizer que você tenha que ser perfeita. Óbvio que não. Ninguém é e ninguém consegue ser. É justamente quando você mostra para as pessoas que você também tem os dias que você não tá muito afim, também tem os dias que você tá com preguiça, tem os dias que você tá cansada. É isso que te torna único, é isso que te torna humano e é isso que te conecta às pessoas. Porque um ser perfeito não existe, daí você vai acabar se cobrando demais, você vai tentar entrar num lugar que não é seu e que não existe, mas quando você tem coerência, quando você vive aquilo que você fala, é natural. Você posta lá o seu treino, mas o dia que você tá ou cansada, ou lesionada, ou que a coisa não tá muito legal e você ou não vai no treino, ou você vai dar o seu mínimo, mas esse é o seu máximo hoje, você também expõe aquilo ali e as pessoas entendem que tá tudo bem, que isso faz parte dos processos. Um dia a gente tá a todo vapor e tem o dia que a gente tá mais cansada e tá tudo bem. Então, ser coerente não é você ser perfeito. Ser coerente é você mostrar a realidade que você vive. Tem os dias que eu tô muito bem, que a minha alimentação tá 100%, ok, mas tem o dia que eu como um bolinho, tem o dia que eu furo a dieta. Porque a gente é todos iguais e a única diferença é que tem gente que faz e só não admite. E isso é incoerência, isso não é legal, porque uma hora ou outra a gente se perde no personagem e não sustenta aquilo ali por muito tempo. Então, com o tempo, eu fui aprendendo muito sobre essa questão de exposição. Realmente não é muito fácil nos primeiros momentos, mas é um processo sim que eu consegui, você consegue e que vamos ir seguindo, subindo os níveis aos poucos. Então minha dica é para você que ainda tem vergonha, comece nos pequenos passos, comece postando apenas para os melhores amigos, depois dê mais um passo e comece postando um stories lá para todo mundo, depois comece a fazer reels. Às vezes a questão de fazer reels é muito mais fácil porque tu não tá face a face ali com a pessoa, cara a cara, né? Porque no Stories parece que a gente tá mais próximo. Então vá aos poucos fazendo esses movimentos. E aqui hoje eu consigo observar que a questão da gente se expor não é somente para trazer algum conteúdo, mas é a maneira que a gente se porta diante da vida. Quando a gente tem vergonha, quando a gente tem medo, quando a gente fica com esses receios, a gente acaba tendo em todas as áreas da vida. Então a gente não consegue ter uma conversa fluida, nem mesmo numa roda de conversa com os amigos.
Então a gente fica sempre com medo de dar a nossa opinião, com medo de trazer a nossa ideia, e a gente acaba aceitando sempre aquilo que os outros querem e nunca aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, que esse seja um passo não só para você se expor e trazer algo ao mundo, mas que seja um passo para você se libertar de toda essa vergonha, desse medo, dessa timidez, e que você também ache lindo, assim como os outros trazem as suas ideias para a roda, que a sua ideia também seja aproveitada porque você tem orgulho das suas ideias, das suas criações. Então, que isso seja uma forma de você trazer o seu ser para o mundo, trazer aquilo que você é, a sua essência, as suas vontades, aquilo que você gosta, que seja uma forma de você se apresentar ao mundo. Então isso vai ficando mais natural até o ponto de você conseguir falar na frente de 50 pessoas, 100 pessoas, você dividir um pouquinho da sua história. Eu gostaria muito que você entendesse isso, que a sua história ela tem muita força, que aquilo que você viveu tem muitas pessoas precisando ouvir para sair do lugar onde elas estão. Porque elas se sentem extremamente sozinhas. Ela acha que aquilo ali que aconteceu com ela, aconteceu somente com ela. E isso não é uma verdade. Às vezes você passou por isso e você tem uma forma de dizer para essa pessoa que você venceu, que vai ficar tudo bem e que tem uma saída para esse problema. Mas quando você tem vergonha de falar isso, quando você tem medo do que as pessoas vão pensar, você acaba prejudicando também essa pessoa que precisa ouvir aquilo que você tem a dizer. Então não tenha vergonha daquilo que você passou. Tenha orgulho que você conseguiu superar tudo isso e que hoje isso transformou a sua vida e pode transformar muitas outras vidas também. Como eu falei anteriormente, quando você se compromete em trazer algo aqui, em fazer algo que vai ajudar outras pessoas ou até mesmo em trazer a sua rotina, você acaba se envolvendo muito mais com isso também. Eu tô postando meus treinos, alguém me deu um feedback que gostou, você acaba se incentivando a fazer cada vez mais certo, você acaba se incentivando a ser essa referência, porque é gostoso a gente trazer algo que muda a vida de outras pessoas. Bem como quando você traz um conteúdo, você acaba se comprometendo em ter que estudar para trazer o conteúdo aqui. Então sempre você vai trazer algo que vai beneficiar outras pessoas, mas é sempre uma via de troca. A gente nunca sai no negativo. As balanças, elas se equilibram. O universo é perfeito e ele equilibra tudo. Então você vai trazer algo para o mundo e automaticamente você vai estar aprendendo algo para o seu crescimento. Então faça por você, faça pela pessoa que está te ouvindo e tudo isso é harmonioso e vai trazer abundância em todas as áreas da sua vida. E isso cada vez te torna mais inteligente, mais esforçado nos seus treinos, te dá mais responsabilidade sobre a vida e vai espalhando para todas as esferas do seu ser. Automaticamente, se você produzir algo que vai começar a te trazer dinheiro profissional, aí você vai também alastrando a tua parte financeira, a tua sabedoria e todas as áreas da sua vida vão harmoniosamente fluindo. Então, é um ciclo perfeito. E não vejo por que você não dividir tanto as suas histórias particulares quanto aquilo que você vem aprendendo dia após dia. Tenha em mente sempre que tudo aquilo que você aprender, se você ensinar alguém sobre aquilo, vai fortalecer as suas conexões neurais. Sempre que você quiser aprender algo, pense sobre isso. Vou ensinar alguém porque isso vai fortalecer o meu aprendizado. E a sua história de vida, ela tem muita força. A sua história é única, não tem ninguém na face da terra igual a você. Entenda que muitas vezes grandes influenciadores não vão chegar nas pessoas que têm acesso a você. Essas pessoas podem se conectar com a sua dor, podem se conectar com a sua história, com as suas alegrias, com o seu modo de ser e agir. E não vão se conectar com outras pessoas que talvez você gostaria de indicar a elas. Não deixe morrer em você aquilo que você passou, não deixe morrer em você aquilo que você aprendeu. A sua história é única, ela tem muita força. Não seja covarde e espalhe tudo isso que você tem de conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu através das suas experiências
espalhe ao mundo e isso vai retornar a você. Gente, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês, trazer esse conteúdo da minha vida, do meu ser, do meu dia a dia. Eu me sinto muito próxima a vocês quando a gente faz esse bate-papo. Então não deixe de deixar o seu comentário, como está sendo esse processo de exposição para você, como você está devolvendo ao mundo isso que você está aprendendo. Deixe aqui no comentário, vamos aprender cada vez mais uns com os outros. Te desejo uma ótima semana, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.